Sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. As pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade, então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes. No entanto, vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte, ele deixou o seu escritório, o Alexandre de Moraes Advogados, e esse mesmo escritório passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Barsi, que é o sobrenome da esposa do Alexandre. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade naquele empreendimento, e certamente um ministro da Suprema Corte que tem um salário cerca de 50 mil reais bruto, não vai conseguir usar um relógio de 200, 300 mil reais apenas fruto do seu trabalho. Então há uma incompatibilidade com aquilo que o Alexandre de Moraes veste, usa, vinhos que ele toma e etc., com o salário dele. Eu sei porque um salário de deputado federal chega perto de um salário de ministro da Suprema Corte. Então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Depois desses eventos, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que afirmava que o Supremo Tribunal Federal não iria proibir os bancos de aplicarem as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre. Deixando claro, então, que não há mais consenso em apoio ao Alexandre dentro da corte. Obrigado, Lindbergh, por ter causado esse dissenso e essa confusão dentro da corte. Demonstrando ainda mais esse fato de que o filho é feio, o filho feio foi jogado pelo ministro Zanin para o colo de outro. E, em vez dele decidir sobre o pedido, ele mandou a PGR e o Paulo Gonet se manifestar, enfiando o Paulo Gonet dentro desse balde de merda. Paulo Gonet agora vai ter que assinar dizendo não, é para facilitar a vida do Alexandre. Ou então, Alexandre, sai daí. Ou seja, o Zanin pegou o cavalinho de Troia, o cavalinho de merda, na verdade, do Lindbergh Farinhas, e entregou para o Paulo Gonet. E a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Se o Gonet dá um parecer favorável, sancionado. Se não dá, ferra com o Alexandre. Então não tem, é muito burro, o cara tem que estar cheirado para decidir uma coisa dessa, para fazer um pedido desse. O Lindbergh e o PT ferraram com ele de uma maneira incomparável. Eu não sei vocês, me respondam no chat se vocês ficam... Você fica chateado de ver o sistema desesperado sem saber o que está fazendo? Eu não fico, mas eu quero ver a opinião de vocês. Talvez vocês fiquem preocupados. Então, os mais de 111 mil espectadores do Paulo Figueiredo Show talvez fiquem preocupados. E tem muita coisa que eu nem posso falar para vocês, cara. Nem posso falar. Muitos bastidores que chegam aqui a gente, eu posso dizer que tem aquela musiquinha, Bruno, pra gente, aquele funkzinho maneiro. Abrimos com forró hoje, mas temos. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. É muito bom.
E não é só entre os ministros, não. O Donald Trump é um gênio, porque ele conseguiu misturar todo mundo no balaio. É a classe produtiva, é o Supremo Tribunal Federal, é a classe política. Mas como é que será que anda a elite financeira? Os bancos, a Faria Lima. Meu amigo, digo para vocês que na Faria Lima o clima não está muito melhor, não. Eu digo que estão completamente perdidos. Já tem executivo grande de banco defendendo congelar tudo que o Alexandre tem no Brasil. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá? O Ivan Martins Vargas e a Thaís Barcelos trouxeram exatamente isso em uma reportagem de ontem do Globo. O título é Bancos estudam como lidar com a aplicação da Lei Magnitsky nas contas de Moraes. Na reportagem, eles expõem a divisão atual entre os banqueiros mais poderosos do Brasil sobre o alcance da Lei Magnitsky. Aliás, João, traduz, por favor, essa reportagem para mim e manda um PDF, que eu quero mandar ela em inglês. Mas eles dizem que já há um grupo de executivos que acredita que as instituições financeiras têm mesmo, lideradas pelo Rubinho Barrichello, que as instituições financeiras têm mesmo que encerrar todo e qualquer contrato que tiverem com o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, e a consequência disso seria que o Alexandre não conseguiria receber nem cheque. Vai ficar, como eu antecipei, igual a Carrie Lam, de Hong Kong, do Partido Comunista Chinês, que tinha que receber tudo em dinheiro vivo. E tudo isso porque esses executivos já perceberam que, se não fizerem isso, os bancos vão sofrer punições severas. Há ainda um outro grupo que defende que apenas operações cambiais, investimentos em dólar e cartões internacionais do Alexandre sejam bloqueados. E esse grupo não entendeu, mas fiquem tranquilos, amiguinhos, porque vocês vão entender o que é a Lei Magnitsky. Eu digo que vão entender, porque é normal. Nós ainda não estamos vendo todos os efeitos da Lei Magnitsky, e eu também avisei a vocês que isso aconteceria. Mas se vocês acreditaram nos avisos que eu fiz até agora, acreditem nos futuros. A realidade vai chegar e eles perceberão que ou eles congelam absolutamente tudo que o Alexandre tem, encerram todas as contas bancárias, ou então o banco deles vai ser posto abaixo pelas sanções americanas. E pode tentar a fintech de Nova Lima, do cacete, no final das contas, o OFAC vai atrás de todo mundo. Ninguém quer receber sanção secundária. Ah, mas o cara do OFAC, o cara da fintech de Nova Lima, que o Alan publicou, ele não tem sede nos Estados Unidos. Mas ele quer receber sanção secundária na pessoa física dele, porque se ele estiver ajudando um sancionado, ele está sujeito a isso. Há um processo, que é um processo de convencimento que está acontecendo. E veja, no final da semana passada, vários bancos procuraram quem? A FEBRABAN, para entender o alcance da Lei Magnitsky. Ninguém sabe o que fazer. E sabe qual foi o pronunciamento público deles? Está lá na reportagem do Globo. Procurada, a FEBRABAN disse que a todo tempo se reúne com seus bancos associados sobre temas que eles possam afetar o setor bancário, mas que sobre o caso da aplicação da Magnitsky não cabe à federação emitir recomendações sobre permissão ou vedação de transações bancárias. Meu amigo, não importa o quão importante você seja, você pode ser banqueiro, porque quem tem medo. De acordo com o site da FEBRABAN, eles carregam com orgulho a responsabilidade de ser o principal representante do setor bancário no Brasil. Mas, na hora de opinar sobre a Lei Magnitsky, todo mundo se borrou de medo nas calças. E aí, não, a gente não emite recomendação, não é nossa função. Eu digo para vocês, eles não emitiram recomendação porque eles já entenderam o que está acontecendo. E todos os banqueiros vão entender, uma vez que a lei é aplicada, não há como escapar da Lei Magnitsky. E eu digo que os Estados Unidos não vão deixar isso sem resposta. Aliás, eu digo não. Eles dizem. Pelo contrário. Aliás, Eduardo Bolsonaro e eu estamos aqui, eu passei boa parte da minha manhã fazendo isso, conversando para tentar evitar mais tarifas e sanções contra os demais ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Estamos, Eduardo e eu,
falando, não sancionem outros ministros neste momento, agora. E esse é o momento que você pode me xingar no chat. Ou confiar no que nós estamos fazendo. Porque eu não posso divulgar tudo que tem acontecido nos bastidores, mas tem muita coisa inesperada acontecendo e gente muito grande querendo começar a mudar de lado. Muita gente. E calma, tenham calma. Tem coisa para ser feita. Não é que vai ficar sem resposta a prisão de Jair Bolsonaro. Vai ter resposta. Mas tem tempo para a gente sancionar os outros ministros. Lembra? Queimar a floresta é o último cenário. E lembre-se também que, no final das contas, Donald Trump faz o que Donald Trump quer. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dão opiniões quando são consultados. Dão reportes sobre o que está acontecendo no Brasil. Dão opiniões sobre o que é mais efetivo. Mas Donald Trump faz o que Donald Trump quer. E o que ele quer? Ora, não sei. Mas pensem que, por exemplo, essa notícia do Paulo Capelli, talvez do Metrópolis, dê uma linha do que Donald Trump quer. Vejam o título. Trump avança para sancionar esposa de Moraes após prisão de Bolsonaro. E o texto diz assim: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barça de Moraes. Nessa terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em respostas à prisão do Bolsonaro, entre elas a ampliação do tarifaço ao Brasil, verdade, a aplicação da Lei Magnitsky, a mais integrante do Supremo, e a suspensão do visto de juízes auxiliares da Corte, de autoridades da Polícia Federal e da PGR, e de políticos com atuação no STF. Até o momento, as restrições a Viviane Barça de Moraes são as medidas mais concretas em análise. O Washington entende que sancionar advogados seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. Na visão da Casa Branca, a sanção impactará de forma significativa as atividades do escritório Barça de Moraes, ao impedir que seja contratado por norte-americanos, não só norte-americanos, mas pessoas e empresas que têm um negócio nos Estados Unidos, mas não só isso. O Paulo Capelli aqui não entende. O que impediria é que o escritório continuasse funcionando, porque todas as contas bancárias do escritório seriam fechadas. Não tem escritório sem conta bancária. Um escritório que se torna absolutamente tóxico. Na prática, o que o Trump faria era quebrar o Alexandre. A ampliação do tarifato ao Brasil é outra possibilidade, mas não conta com o apoio do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, que participam das conversas. Não, nem participamos das conversas, as conversas são feitas lá. Nós estamos aqui. A gente só vai a Washington semana que vem, as decisões são decisões deles, a gente opina no que é perguntado. Mas ambos atuam, isso de fato, para que novas tarifas não sejam implementadas, bem como evitar que mais magistrados do STF sejam punidos com a Lei Magnitsky agora, por conta da prisão decretada por Moraes. Na estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a Lei Magnitsky só deve atingir os outros ministros do Supremo caso, ou melhor, quando, Jair Bolsonaro for condenado na ação penal que responde por golpe de Estado. Essa seria uma forma de guardar uma carta na manga para usar em conversas com integrantes da Suprema Corte. Segundo fontes da própria Casa Branca, contudo, Trump pode implementar medidas que não são esperadas. Absolutamente verdadeiro. Trump faz o que Trump quer. E nós estamos aqui em um jogo de estratégias, e coisas até ontem eram impossíveis, hoje já começam a tomar outros contornos. Então tenham fé em Deus e confiança de que Eduardo Bolsonaro e eu estamos lutando até os limites, até o nosso limite das nossas forças para salvar o país. E eu estou vendo que vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós vamos continuar fazendo a nossa até o limite das nossas possibilidades e das nossas vidas. Nós não podemos esquecer as pessoas que têm sofrido amargamente o preço da ditadura. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições,
o poder legislativo, o judiciário, o executivo estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.